borrow this? Look at the sky. It might rain today. I'm sorry, I have to finish it right now. You must eat fruits and vegetables every day. Sabe o que todas essas frases têm em comum? Todas elas usam modal verbs. E é isso que nós vamos começar a ver no vídeo de hoje. Hello pessoal, how are you? No vídeo de hoje nós vamos começar a ver os modal verbs. E para a gente conseguir ver bem aprofundado esse conteúdo, a gente vai dividir em vários vídeos e hoje vamos ter um vídeo mais introdutório sobre o assunto, ok? Então, afinal, o que são os modal auxiliary verbs, né? Os verbos auxiliares. Os modal verbs, eles também são chamados de helping verbs. Eles são verbos que são usados junto com um outro verbo para poder dar um significado diferente para essa frase. Então, eles entram como auxiliares. Então, eles ajudam a você ter um significado extra para o seu verbo. Então, através do uso deles, a gente consegue expressar se a gente tem uma preferência por algo, se algo é necessário, se algo não é necessário, se algo é possível, se a gente prefere mais uma coisa ou menos alguma coisa. A gente pode também dar um conselho, permitir algo, pedir permissão. Tem diversos significados que a gente pode fazer usando esses verbos que vão entrar ajudando e auxiliando o verbo principal. Por exemplo, a gente pode usar ele para pedir permissão de algo. Excuse me, can I sit here? Ou nós podemos fazer o uso desse verbo para uma proibição ou para colocar uma fronteira em algum limite. Por exemplo, you must not drive without a license. Você não pode dirigir sem uma carteira de motorista. Ou também a gente pode usar para dar um conselho. Por exemplo, you look sick. You should go home and rest. Percebeu como ele entra ali? Tipo, o nosso verbo é go. E a gente entra com o should, que é o nosso modal, para dar um conselho. Ah, você parece meio doente. Você deveria ir para casa para descansar. Então a gente usou esse para poder ajudar ali o nosso verbo. Também, se você quer expressar uma obrigação, você tem que fazer algo. Ah, você tem que entregar isso no limite, ou você tem que usar isso, você tem que fazer isso. Por exemplo, you have to wear a seatbelt in the car. Você tem que usar cinto de segurança no carro. Uma obrigação, uma regra. Ou você pode fazer o oposto, pode falar uma falta de obrigação. Então, tipo, não precisa fazer isso não, imagina. Nesse sentido, então, you don't have to wash the dishes. Falando para uma visita, não precisa lavar a louça. Então, uma falta de obrigação. A gente colocou no negativo. E a gente pode expressar um grau de certeza, a gente pode falar possibilidade de algo, pode ser que chova hoje, pode ser que faça sol. A gente sempre pode usar para diversas áreas. E pode ser que pareça muita coisa para guardar, é muito confuso, e é por isso que a gente vai vendo bem de pouquinho. Hoje é mais uma introdução com algumas regrinhas, e depois a gente vai aprofundar em cada um deles. Então, como funciona primeiro? A gente vê na estrutura da frase com o verbo modal. Como que a gente monta a nossa frasezinha? A gente vai ter o sujeito, aí o nosso modal, aí o nosso verbo e aí um complemento. Uma frase normal no presente. Então, por exemplo, I can play the guitar. Então, I, sujeito, o can, que traz o que? A habilidade, a possibilidade, é o nosso modal. Play é o nosso verbo. Temos o complemento, né? Do guitar. Mary should call him. Então, Mary é o nosso sujeito. Should, que é o deveria, né? Deveria fazer isso. É o nosso modal. Call, o verbo. Him, nosso complemento. They must finish this. Eles têm que terminar isso. They é o nosso sujeito. Must é o modal. Finish, o verbo. E uma coisa muito importante que primeiro a gente tem que já guardar é que a gente não conjuga o modal. Então, lembra que a gente já viu em várias aulas atrás que quando a gente tinha ali a terceira pessoa no verbo, a gente às vezes tinha que colocar o S, né? Aqui não. No caso do modal, ele não precisa ser conjugado, ele fica sempre igual. He can, I can. She must, I must. He should, I should. You should. Não mudou nada, não conjugou. E aí também, percebeu, né? A gente não conjugou o modal, a gente não conjugou o verbo também. Não tem nenhuma conjugação, não precisa
preocupar com S, não precisa preocupar com nada disso. E no negativo, a gente não coloca don't ou doesn't, tá? O negativo é com not. Ou vai ter alguns que vão ali ter uma contração, tipo can, cannot, ou can't. Ou should, shouldn't, ou should not. Então, sempre com not, não tem don't e doesn't. E no caso das perguntas, vai ser uma ordem diferente, a gente não vai usar o do e o does. Então, por exemplo, she can swim. Ela sabe nadar. Can she swim? Ela sabe nadar? A pergunta. A gente só inverte ali, a gente não deve preocupar com usar do e does em pergunta, em negativo, em nenhum momento. E como a gente já falou agora há pouco, o verbo principal que a gente usa ele não vai ser colocado com o infinitivo usando to, sabe? Tipo, to play, to swim. Por exemplo, she can to swim, she can to play. Não, tira o to, não tem to, é só she can swim, he can play. É sempre o verbo normal, tá? Sem colocar to em nenhum momento com nenhum dos modais. E eu sei que parece muito conteúdo e talvez você fale, nossa, mas ainda tá muito confuso, não tô entendendo nada, não tô guardando nada. E tudo bem, a gente vai vendo bem de pouquinho, isso é só mais uma introduçãozinha com algumas regras, para você guardar aí as regras na hora da gente montar a frase. Agora, a gente vai começar a ver em detalhes alguns exemplos, então hoje a gente vai montar junto aí uma tabelinha com alguns principais, alguns exemplos, para depois a gente ir aprofundando neles. Então, por exemplo, há alguns que a gente pode usar para fazer um pedido educado, para pedir permissão. Então, assim, permissão, posso fazer isso? Posso ir ali? Ou, você pode me ajudar? Por favor, você pode fazer isso? Um pedido educado para alguém. Então, o primeiro, can. Então, por exemplo, can I play with you? Posso brincar com você? Eu posso tocar com você? Can I play with you? É uma pergunta pedindo ali autorização. May. May I use the washroom? Um pouquinho mais educado, tá? Do que o can, fazer uma pergunta. Posso usar o banheiro? Could I borrow your pen? Então, poderia emprestar a sua caneta? Bem mais educado também. A gente tá indo ali do mais informal para o mais polite, mais educado possível, como could. Ou will, que a gente também vai ver depois que ele é para o futuro, mas will you please help me? Então, você vai me ajudar, por favor? Você pode me ajudar, por favor? A gente pode usar o will também. Ou would. Would you please pass the salt? Então, você poderia, por favor, passar o sal? Aí é bem educado mesmo. A gente também pode expressar uma necessidade. Então, o primeiro caso, must. I must go to work now. Eu tenho que ir para o trabalho agora. Isso é o must. Ou have to. Eu tenho. I have to finish this tomorrow. Eu tenho que terminar isso amanhã. É uma necessidade que a gente precisa. Ou a gente pode dar um conselho ou uma sugestão de algo para alguém. Então, você poderia fazer isso. Por que você não faz isso? Um conselho. Primeiro é could. Então, she could have chicken for dinner. Ela poderia comer frango no jantar. Uma sugestão, fraquinha e tal, entendeu? Uma sugestãozinha. Ou should. You should accept the invitation. Não, você devia aceitar o convite. É ali um conselho um pouco mais forte. Uma forma de você mostrar a obrigação é usando supposed to. Então, parents are supposed to take care of their kids. Pais, é esperado que eles cuidem dos filhos. Então, os pais devem cuidar dos filhos. E o can também entra como habilidade. Eu sei fazer isso. Eu posso fazer aquilo. Tenho essa habilidade de fazer tal coisa. Então, I can run very fast. Eu consigo correr muito rápido. Esse é o can. Bom, e claro que tem muitas mais opções além disso. Não é só isso, tá bom? Isso vai só alguns exemplozinhos pra gente começar a introduzir. E a gente vai aprofundar muito mais em cada um deles. Então, vamos fazer um exercício só para ver se a gente pegou o básico desse conteúdo, que a gente vai aprofundar mais. E antes disso, lembre-se de se inscrever aqui no canal, curtir, dar um like no vídeo, compartilhar com quem você acha que vai achar interessante aprender. E no próximo vídeo a gente vai continuar aprofundando mais. Então vamos lá. Temos as frases e temos ali o significado, o que elas estão querendo expressar com aquela frase. Então, conecte aí a frase
com o que essa frase expressa. Vamos ver se a gente consegue pegar ali a ideia que a frase está passando. Então, letter A. Excuse me, could you please let me walk by? É um polite request, ou seja, é um pedido educado para alguém. All students must take a placement test before the class. Então aí nós temos uma necessity ou um requirement, tá? É um requerimento, é necessário que todo mundo faça isso. Letter C. If you have a car accident, you're supposed to report it to the insurance company. Se você tiver um acidente, você tem que informar isso para a seguradora. Isso é uma obligation, uma obrigação. According to my dentist, you really should brush and floss your teeth every day. Então, de acordo com uma dentista, você deveria escovar o dente e passar fio dental todo dia. Isso é um advice, um conselho. Eu sei que parece obrigação, talvez, tipo, não, é uma obrigação, a gente devia fazer isso. Mas é um conselho, você devia escovar o dente todo dia para evitar cárie, nesse sentido. Letter E. My parents say I should talk to my teacher if I have trouble in class. Então, eles dizem que eu deveria falar com a professora se eu tiver um problema. Isso é uma strong suggestion, é uma sugestão, você deveria fazer isso. It's a suggestion. My baby's crying and has a fever. He must be sick. Então, o bebê tá chorando e com febre, deve estar doente. Aí você tem o quê? Uma alta certeza, certo? Então, aí quase 95% de certeza. E last one. Next month, I'm taking 2 weeks off from work. I might travel to Europe. Então, talvez eu vá pra Europa aí, semana que vem eu tô pegando férias. Temos o quê? 50% de certeza. Não tá 100% certo que vai viajar. Pode ser que vá, pode ser que não. E é isso, espero que você tenha conseguido aí entender o comecinho desse conteúdo. A gente vai ainda ver bem mais, fazer mais exercícios, ver mais exemplos e aprofundar mais. Mas espero que você tenha entendido isso. E deixa aí nos comentários as suas dúvidas, ou o que você entendeu, ou algum comentário que você tenha sobre o que mais você quer ver e aprender aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!